A história começa com a protagonista sem nome, que reencarnou no corpo de Shaerin Eu, protagonista de Eu Vou Te Amar Todo Dia. Na novel, ela é descrita com uma beleza divina, que não pode ser encontrada em nenhum outro lugar naquele mundo, o que deixa a protagonista muito feliz. Ela decide recriar a cena em que quase é atropelada por um ônibus, apenas para ser salva por Gerrail, protagonista masculino com quem está destinada a ter um final feliz. Saber o que vai acontecer a faz se sentir abençoada, além de feliz por deixar todas as inimigas com inveja. Segundo a novel, Gerra anuncia que gostaria de falar com ela na hora do almoço, na sala de música, sem saber que Shaerin já sabe que ele irá se confessar. Na escola, vemos que todas as pessoas são como sombras para Shaerin, por isso ela ignora todos, até mesmo quando uma das alunas é levada para a enfermaria. Ela acredita que o motivo para os outros personagens serem assim é o fato de não ter interesse neles. Finalmente chega a hora do almoço, e Shaerin vai para a sala de música sem reparar nos alunos que parecem estranhos. No caminho, ela pensa no quão difícil é o mercado de trabalho, e que apesar de parecer que temos escolha, nossas vidas não têm mais esperança. Para escapar da realidade, ela começou a ler essa novel, e por isso ela não vê motivo para não escolher ficar com Gerra. Assim que chega, ela é surpreendida por Gerra, que a abraça por trás. Porém, assim que ela se vira para ele, percebe que ele já não é mais o mesmo. Desesperada, ela o acerta com o extintor de incêndio, mas ele se levanta logo em seguida. É aí que a escola anuncia que, devido a um vírus, os alunos estão atacando uns aos outros e que é necessário evitar contato com os contaminados e evacuar a escola urgentemente. Os infectados são aqueles com a pele azul e que atacam qualquer um que vem. É difícil contê-los, então, ao ver um infectado, a recomendação é fugir imediatamente. Ao ouvir isso, Shaerin foge, mas é pega por Gerra, que a morde. Para nossa surpresa, ela acorda bem, em seu quarto, completamente ofegante e chocada, com uma marca de mordida na mão, e percebe que está refazendo aquele dia novamente. No capítulo seguinte, ela pensa na cena que esperava e na que realmente aconteceu, o que a deixa completamente confusa. Afinal, ela estava seguindo o roteiro da novel, e de acordo com a história, esse deveria ser o dia mais importante da vida dela, o dia da confissão. Porém, ele se tornou um zumbi que a perseguiu até mandá-la de base. Mas, de alguma forma, o dia se repetiu. Ela grita de frustração. Já leu a história e a tem salva no celular. Então, de onde vieram esses zumbis? Ela lê que nesse dia, Shaerin acreditava que teria um grande dia e um ponto de virada na vida. Isso faz a protagonista gritar de raiva. No entanto, ela acredita que deve haver uma maneira de escapar dessa situação e se pergunta como deveria lidar com os zumbis. Ela decide então faltar à aula naquele dia, sem perceber que um homem havia invadido sua casa e logo em seguida a manda de base, fazendo sua primeira tentativa falhar. Na segunda tentativa, ela tranca as portas, mas vai de base devido à queda de uma lâmpada. Na terceira é por causa da explosão do micro-ondas. Na quarta, por intoxicação alimentar. E assim se segue, sempre recomeçando o dia naquela manhã. Ela decide então tentar ir para a escola, enquanto observa a marca de mordida do primeiro dia, sem reparar em Gerra, que está chamando por ela. Ele diz que ficou preocupado que algo pudesse ter acontecido com ela. Ela nega, enquanto pensa que ainda pode sentir a facada que levou em sua memória, assim como a mordida dos zumbis. É aí que ela se lembra que é nesse momento que seria salva por Gerra. Mas quando está prestes a perguntar se ele viu algo estranho naquele dia, ele é subitamente atropelado pelo ônibus da cena, manchando-a de vermelho. A população entra em desespero e chama uma ambulância. Shaerin entra em choque pois naquele mundo, ele era a única outra pessoa, já que todos os outros eram apenas sombras. Sentindo ânsia, ela foge dali, pensando que ele deveria ser o protagonista que garantiria a felicidade da vida dela naquela história. Mas agora sem ele está sozinha. Essa conclusão a faz vomitar e por causa disso, ela não percebe o carro que a atropela naquele instante. Ela então reinicia o dia. Ainda enjoada, mas determinada. Decide que precisa salvá-lo, não importa o que aconteça. Porque sem ele, não haveria como ser feliz naquele mundo. No capítulo seguinte, Shaerin decide voltar a seguir a novel e repete a cena em que ela é salva por Gerra. Esse já é o 16º loop em que ela falha ao tentar salvar o protagonista. Ela revela que se ela fizer algo diferente da novel, um dos dois inevitavelmente vai de base. Se ela morrer, o dia reinicia. Mas se ele for de base, nada acontece. Mesmo assim, o medo do desconhecido a domina, porque sem ele, ela não pode continuar.
Então ela decide reiniciar o loop. Já na sala de aula, ela se questiona sobre a origem dos zumbis. Ela chega a considerar perguntar às colegas o que elas fariam na situação dela, mas, dentro da sua visão, elas são sombras não muito diferentes dos monstros. É então que ela escuta uma colega tendo uma crise de tosse e mencionando que o motivo pode ter sido uma mulher no ônibus. Essa conclusão atinge Shaerin em cheio. Ela se lembra de ter visto os alunos infectados tossirem antes de perderem o controle, e que a sala de Gerard era próxima da enfermaria. Desesperada, ela pergunta à colega sobre a mulher no ônibus. Mas as outras colegas indignadas questionam se era isso mesmo que ela queria perguntar para uma pessoa doente, deixando-a sem reação. Sem escolha, ela decide procurar a enfermeira da escola, já que todos os contaminados tinham passado pela enfermaria nos loops anteriores. Porém, assim que ela chega lá, ela encontra vários alunos correndo em pânico. O surto já havia começado. Ainda assim, ela sente alívio por não ver Gerard entre as vítimas. Agora a prioridade é escapar. Mas, ao tentar sair da enfermaria, ela descobre que os alunos já haviam trancado a porta, deixando-a à mercê dos zumbis. Ela decide então pular para o segundo andar. Mas assim que ela chega na janela, ela vê que os zumbis já haviam tomado o local. Não havia escapatória. Ela tenta fugir da sala, enquanto ela escuta os alunos lamentando por terem trancado a porta com ela lá dentro junto dos zumbis. Eles dizem que não podiam arriscar deixar os infectados escaparem. Shaerin pensa que doeria demais reiniciar o loop daquela forma, então ela decide fazer algo antes. Ela acorda pensando em como suas colegas são egoístas e babacas. Mas, graças a isso, ela descobre que pode levar objetos com ela. E vemos que ela segura o relatório da enfermeira, que ela pegou antes de ser atacada. Ela reflete que ela acordou curada das feridas, mas ainda sente a dor e o trauma. Mesmo assim, ela comemora a pequena vitória como se fosse um item de um jogo. Agora, a questão é o que fazer com essa informação, já que sabe que Gerard será contaminado até a hora do almoço, mas que ele não estará na enfermaria pela manhã. Em seguida, ela começa a pensar nos sintomas que começam com tosse, e de alguma forma isso está ligado à mulher do ônibus. Ela se acalma e se prepara para mais um dia, onde novamente é salva por Gerard de ser atropelada, mantendo a história original da novel. Em seguida, ela conversa de forma agradável com seu amado a caminho da escola, mas é só um pretexto para decorar os horários dele naquele dia. Shaerin pensa que se seguir fielmente a história original, poderá fazer pequenas mudanças. Logo, poderá trazer coisas como facas com ela. Mas também terá que repetir as mesmas falas da novel. É aí que ele a convida para encontrá-lo na sala de música na hora do almoço, e ela aceita. Então joga para ele um presente, e ele fica chocado ao descobrir que era uma arma de choque. Já na sala de aula, Shaerin anota os sintomas no caderno, junto com os horários em que os estudantes iriam para a sala da enfermaria. Ela lembra que, na sua primeira vida, chegou à sala de música sem perceber nada estranho. Ela então começa a listar os motivos disso. Número 1. É difícil diferenciar os zumbis dos figurantes. Mas agora ela consegue perceber como os infectados agem e sente uma aura estranha vinda deles. Número 2. A maioria dos infectados estava na enfermaria, então quase não havia nenhum no corredor. Isso a irrita, porque percebe que suas colegas estavam certas ao trancá-la com os zumbis. Era importante isolar os contaminados, e no lugar deles, provavelmente teria feito a mesma coisa. Ela termina de anotar toda a linha do tempo daquele dia. Em seguida, analisa o relatório da enfermeira, que traz os sintomas e a medicação aplicada. Os sintomas começavam com febre, tosse e náusea. Ou seja, teria sido possível mantê-los em quarentena na enfermaria. Mas não havia nada que ela pudesse fazer quanto aos que tomaram medicação e voltaram para a sala de aula. É nesse momento que percebe algo. Havia um estudante do segundo ano que, após tomar a medicação, voltou para a sala, e era da mesma turma de Gerard durante o segundo período, fazendo ela pensar que foi por causa disso que ele foi infectado, ficando chocada com a conclusão. Afinal, eles já estavam no terceiro período. Logo, poderia ser tarde demais. Ela então pede para ir ao banheiro e sai correndo da sala. Desesperada, atravessa os corredores para salvar Gerard. Se conseguissem sobreviver juntos, o gênero romântico da história não mudaria, assim como o final. Assim que chega à sala, ela grita por Gerard. O professor a repreende, mas ela ignora todos e vai direto na direção do estudante infectado. Com uma expressão sombria e relutante, e sentindo profunda repulsa, o ataca com uma cadeira. Assim que o infectado vai de base, uma sensação de alívio toma conta dela.
Ela então revela que aquilo custou 10 anos da vida dela, mas agora havia acabado. Em seguida diz a Gerard que foi sorte estar ali, pois do contrário a onda de infecção teria se espalhado. No entanto, ainda não acabou, pois mais estudantes infectados vão aparecer. Então eles precisam evacuar a escola ou encontrar um abrigo. No entanto, quando olha para Gerard, o encontra paralisado, estarrecido, encarando ela coberta de vermelho depois do que acabou de fazer. Como ela poderia ter sido capaz disso? Após ter mandado o figurante de base, Shaerin tenta se explicar para Gerard, que não aceita as desculpas dela e ameaça com a arma de choque, a deixando chocada com o olhar dele que era de puro medo dela. Ela então conclui que, diferente dela, os outros consideravam aquela sombra como uma pessoa, principalmente já que ele não teve tempo de agir como um zumbi. Sendo assim, ela lança um sorriso para a turma enquanto pensa que devia começar de novo, e reinicia o loop de propósito. No dia seguinte, Shaerin segue com o roteiro da novel novamente. Gerard percebe que ela não parecia bem, mas ela desconversa dizendo que quando o protagonista está amaldiçoado, tudo o que precisa para salvá-lo é um beijo, e aproveita essa deixa para o beijar, até que ambos são pegos pelo ônibus. Novamente na mesma manhã, vemos Shaerin acabada, revelando que este é o loop 288. Ela então se prepara para a rotina dela, que começaria sendo salva por Gerard mais uma vez. Ele pergunta se ela está bem, e ela pensa se a história mudaria caso ela dissesse a ele que foi de base centenas de vezes tentando salvar, mas no fim decide apenas dizer que não era nada. A essa altura, ela já tinha percebido algumas coisas. A fonte da infecção era alguém no ônibus. Provavelmente o mesmo que quase a atingiu, mas toda vez que ela entrava no ônibus para tentar descobrir quem era a pessoa, ela acabava indo de base. Os sintomas dos infectados eram os mesmos: tosse, náusea, febre e sangramento. Os olhos se tornam negros e a pele azul. Além disso, ela consegue ver uma energia vermelha em volta dos zumbis. E ela só conseguiu perceber tudo isso observando Gerard, o único que não era uma sombra. Ela pensa que deviam ter 1 ou 2 estudantes infectados no ônibus. Na classe dela haveria Shinbi Yun, uma das figurantes. Em seguida, ela pensa que seria bom tentar colocar todo mundo em quarentena na enfermaria, mas vemos que não funcionou e novamente eles são pegos por zumbis, a fazendo voltar mais uma vez. Ela então decide ler a novel mais uma vez, para fugir daquela sensação negativa. A história original mostrava um mundo onde ela e Gerard se amariam, porém isso a irrita, a ponto de ela jogar o celular na parede, se questionando em lágrimas qual uso a história teria para ela agora. Em seguida, ela diz o quanto está com medo, e que pelo menos no mundo real ela não estava sozinha, não importava o quão difíceis fossem as coisas, sempre haviam pessoas ali, mas ali ela não tinha ninguém. Quando tudo começou, ela se viu cercada de sombras. E a única pessoa real que ela tentava salvar, sempre acabava virando um zumbi. Desesperada, ela chora sentindo medo e solidão. E que o real motivo dela fingir que os figurantes não existem é o medo que ela sente quando olha para eles, já que eles não têm rosto e nem forma. Após um tempo, ela se enche de determinação e se estapeia para se recompor, decidida a não ceder, mesmo depois de tantas falhas. Mas se Gerard fosse como os outros, não possuindo rosto, seria melhor acabar com tudo ali mesmo. Novamente no quarto dela, ela pensa no que fez de errado, e vemos que esse era o loop 378. Porém, o número só foi subindo. E aos poucos ela foi sucumbindo, pensando que não importa o que ela faça, nada vai melhorar. A ponto de ela até ter se acostumado com as formas terríveis que ela vai de base. No entanto, quando parecia que ia de arrasta, desejando que ela se sentisse um pouco melhor dessa vez, ela é salva no último instante por uma das figurantes, que a começa a levar para um lugar seguro. E vemos que essa figurante desconhecida vai ser muito importante para a história. Enquanto desviavam dos zumbis, Shaerin pensa que isso nunca aconteceu antes. Até que ambas chegam no abrigo improvisado na sala ao lado. Lá, a figurante diz que os zumbis são sensíveis a som e por isso ela deixou telefones nas salas vizinhas, assim elas poderiam atrair os zumbis para longe. Depois disso, a figurante questiona o porquê de Shaerin ter ido em direção aos alunos claramente infectados. E ela só confirma de forma sombria, o que faz a figurante achar Shaerin rude. A figurante pergunta se é isso que Shaerin tem para dizer para a pessoa que salvou a vida dela. Mas Shaerin rebate dizendo que não pediu para ser salva e pergunta se a figurante a conhece, e ela responde que sim, porque são da mesma sala. Isso deixa Shaerin chocada, assim como a figurante, que acredita que o rumor de que Shaerin só liga para garotos era verdade.
sem saber que para Shaerin reconhecer as sombras era impossível. Logo em seguida, a figurante explicou que o motivo para salvar Shaerin era porque seria difícil sobreviver sozinha, e seria mais fácil sobreviver com alguém conhecido. E a convida para pegarem comida na cantina, já que iria demorar para conseguirem escapar da escola. Porém, Shaerin nega, já que não tinha energia ou motivo para viver, deixando a figurante sem palavras. Porém, do nada a figurante diz de forma leve que Shaerin está mal-humorada por causa da fome, e a puxa para a cantina à força. A prota então decide segui-la, afinal, como ela iria de base não importa muito. No caminho, elas se deparam com vários zumbis, mas a figurante usa os celulares para criar uma distração, e ordena que Shaerin corra como louca. E por um breve momento Shaerin fica chocada porque pode ver um vislumbre da forma real da figurante, o que não deveria ser possível. Mas assim que ela volta a ser uma sombra, Shaerin pensa que só estava vendo coisas. Encurraladas, elas fogem para uma das salas, onde Shaerin fica responsável por segurar a porta que estava prestes a ser derrubada, enquanto a figurante usaria uma corda improvisada na janela. E com isso, ambas conseguem escapar pelo lado de fora, até que chegam na cantina, onde pegam vários tipos de lanches. A figurante então oferece comida a Shaerin, que deveria estar com fome, mas Shaerin fica desanimada por ter se arriscado tanto por tão pouco. Porém, assim que dá uma mordida, ela pensa que talvez fosse a fome, ou o fato de ter repetido o loop centenas de vezes sem comer, mas assim que provou aquela comida fria, ela sentiu um sabor delicioso que a deixou emocionada. Um pouco comovida, a figurante questiona se Shaerin não tinha mesmo um motivo para viver. A princípio, a figurante achou Shaerin uma pessoa arrogante que só se importava com Gerard, mas ali e agora, ela sente que Shaerin está dando força para as duas sobreviverem. Então, se Shaerin não tem mesmo motivo para sobreviver, elas poderiam encontrar um motivo juntas. Quem sabe um milagre possa acontecer. Então elas vão escapar juntas. Shaerin pensa que mesmo sem conseguir ver a forma da figurante, ela sentiu um calor bem humano. Ela então pensa que não pode confiar nas pessoas e nem ir de base do jeito que quer, mas humanos ainda têm calor e a comida ainda tem sabor. Então Shaerin decide ver a figurante como uma personagem de suporte, e finalmente concorda em tentarem escaparem juntas. E foi naquele momento que um milagre aconteceu, e Shaerin estava conseguindo ver a figurante, que finalmente decide se apresentar, mas quando já ia dizer seu nome é acertada por trás por um dos meninos da escola com um bastão, que fez isso sem nenhum remorso apenas para ter mais chance de sobreviver. Porém assim que se vira para Shaerin vê que ela mordeu a própria língua para forçar um loop. Ela então acorda pensando que as coisas poderiam ser diferentes, mas ela acabou na mesma manhã novamente, mas agora as coisas iriam mudar, porque ela encontrou uma nova esperança. Ela então pega várias ferramentas e veste seu uniforme de ginástica, determinada a salvar a figurante sem nome. Assim que chega na escola, ela é repreendida por um dos professores que diz que ela não poderia usar roupas de ginástica na escola, mas Shaerin apenas diz que aceitaria a punição de correr em volta. Logo em seguida vemos que ela não correu as voltas na escola como devia, já que tinha que preservar energia. Já na sala, as alunas estranham tudo sobre Shaerin naquela manhã, enquanto ela pensa que normalmente só ignoraria as colegas, mas dessa vez tinha que achar a figurante sem nome, e a única pista era o bracelete que ela viu. Shaerin acreditava que conseguiria ver o bracelete, mas assim que voltou para aquela manhã todas as colegas voltaram a serem somente sombras. Sem saber bem o que fazer, ela decide salvar o máximo de colegas que puder, para tentar achar a figurante depois. Após um tempo, chega a hora do almoço, e Shaerin se prepara para colocar seu plano em ação. Sendo assim, ela pede para as colegas esperarem, enquanto ela se dirige para a frente da sala. É aí que ela começa um discurso sobre como zumbis tomariam a escola. Em seguida explica que a fonte foi alguém no ônibus e começa a listar os sintomas. Depois disso ela aconselha todas a usarem roupas de ginástica. No entanto, suas colegas não acreditam, dizendo que ela só era um estorvo que amava atenção. Shaerin pensa que isto está de acordo com o livro, que a descreve como tendo a pior reputação na classe. Porém ela tinha um plano e avisa que o sinal iria tocar. E assim que terminou de falar o sinal tocou, surpreendendo todas ali. Em seguida ela diz que uma transmissão iria começar. E ela começa a falar junto com a mulher nos altos-falantes sobre a infecção que estava fazendo os colegas atacarem uns aos outros. Em seus pensamentos ela explica que conseguiu fazer isso, depois de ter anotado cada detalhe do anúncio em uma vida passada, e levado o papel com ela no loop, mas graças a isso, ela conseguiu representar as palavras com perfeição, assustando suas colegas.
que logo escutam o barulho dos zumbis atacando as pessoas nos corredores. É aí que Shaerin alerta sobre o perigo, mas diz que se trabalharem juntas, elas poderiam escapar. Porém, algumas das colegas ainda estavam em negação, e perguntam se isso era o roteiro de alguma coisa e se Shaerin tinha uma câmera escondida em algum lugar, além de dizer que ela estava assistindo muito anime, a deixando sem palavras, e provando o quão ruim era a reputação dela na sala. No entanto, uma das colegas levanta a mão. Era Ciel, uma figurante que espalhava rumores falsos sobre Shaerin e Gerard. Mas dessa vez o papel dela seria de ajudar a convencer a turma. E novamente vemos que o milagre aconteceu, já que Ciel pode ser vista deixando Shaerin perplexa. Agora era menos uma pessoa na lista da sala para ganhar um rosto. Shaerin fica sem palavras após ver o rosto de alguém, a ponto de ela ter dificuldade em explicar como sabia da infestação zumbi. Ela então explica que veio do futuro para tentar evitar eventos trágicos. Como regra, ela não poderia mudar o passado, mas também não podia ficar parada e não fazer nada. Ela pensa que até mesmo para ela parecia um monte de besteiras, mas com a ajuda de Ciel, ela poderia conseguir. É aí que Ciel explica que já ouviu falar de profetas do futuro que aparecem no meio de grandes eventos e que graças a eles a humanidade conseguiu sobreviver. E Shaerin pensa que fazer as pessoas acreditarem em fatos aparentemente irrelevantes era o ponto forte de Ciel. Depois disso ela pensa que não conseguia acreditar que Ciel era a figurante sem nome e que a roupa também parecia diferente. E principalmente ela não tinha uma pulseira. Mas só para confirmar ela pergunta se Ciel havia perdido alguma pulseira, o que ela nega. Sendo assim, Shaerin conclui que Ciel não era a figurante que ela estava procurando. É aí que Ciel se lembra que o ônibus era a fonte da infecção e que a única que esteve nele era Shinbi Yun. Isso faz a turma cogitar que ela pudesse estar infectada, mas Yun explica que recebeu uma mensagem de Shaerin de manhã. Sendo assim, ela decidiu pegar uma carona com o pai, o que significava que Shinbi estava bem, graças a Shaerin. E com isso a sala estava mais perto de acreditar nas palavras da prota, e Shaerin estaria mais perto de encontrar a figurante sem nome. É aí que Hina Song começa a falar que ainda não acredita na história dos zumbis, mas mesmo que fosse verdade, ficarem todas juntas ali não iria adiantar, já que a comida seria limitada. Sendo assim, ela decide ir embora. Para a infelicidade de Shaerin, já que Hina é a mais forte e violenta da turma e seria de grande ajuda. Shaerin tenta convencê-la a ficar, mas ela recusa de forma bruta. E logo Miho Yang também decide ir embora, e começa uma live dentro da sala, anunciando o ataque zumbi como uma piada. Shaerin fica preocupada, porque estava perdendo o apoio da turma pouco a pouco. Miho então começa a procurar os zumbis para aparecerem no vídeo, mas assim que abre a porta da sala é surpreendida por um zumbi que a agarra e a puxa para o corredor, enquanto as colegas ficam olhando. Shaerin então pergunta se Miho estava com uma pulseira e quando as colegas negam, ela apenas diz com indiferença para elas trancarem a porta. Tal frieza faz um silêncio cair sobre a sala, mas ela explica que se mais zumbis vierem seria um problema e que quem saiu, saiu porque quis. Ela então respira aliviada achando que finalmente vai ganhar o apoio das colegas, mas Ciel pergunta se as pulseiras eram importantes, porque ela viu Miho com uma de manhã, apesar de não estar usando naquele momento. Isso deixa Shaerin desesperada, e ela então chama as colegas para ajudarem a salvar Miho. No capítulo seguinte vemos Miho sendo perseguida por vários zumbis, para o desânimo de Shaerin, que buscava desesperadamente pela pulseira, até que a garota caiu no chão e foi cercada, o que dificultaria ainda mais o trabalho da prota. Ela então se vira para a turma para perguntar se alguém iria ajudar, mas só recebeu silêncio. Ela então tem uma ideia, e pede a Miho que faça o celular tocar e depois jogá-lo longe, para atrair os zumbis com barulho. Mas para seu espanto a garota fica parada. Afinal era o telefone que ela usava para fazer as lives. Essa resposta deixa Shaerin em choque, que sem escolha pensa em usar o próprio celular, mas seria um erro, pois era onde a Novel estava, então ela não poderia descartá-lo. Ela então se vira para Sineon que sempre tinha coisas no armário, e pergunta a ela se teria algo que fizesse barulho. Rapidamente Sineon vai atrás de alguma coisa, enquanto Shaerin ficou na janela afastando os zumbis, até que Sineon lhe entrega uma galinha de brinquedo, que é lançada pelo corredor fazendo muito barulho, atraindo a atenção dos zumbis. É aí que Shaerin mostra muita habilidade ao esquivar de todos os zumbis, até chegar em Miho.
Assim que chega, ela estava ofegante, mas mesmo assim pede para que Mihui dê a mão, e juntas elas conseguem voltar para a sala. Já na sala, Mihui começa a chorar, enquanto Chaerin dá uma bronca nela sobre o que era mais importante, a própria vida ou a live. Mas Mihui se justifica dizendo que sem poder mais fazer as lives, perderia todos os amigos, fazendo a prota lembrar da descrição dela na novel, como uma garota que considera os amigos como muito preciosos, mas considera que isso já beirava a obsessão. Então ela apenas diz que se perdesse a vida perderia tudo, logo não importaria o que os amigos diriam. Mas Chaerin não pode deixar de notar a ironia que era ela dizer isso, quando há pouco tempo também não se importava com a própria vida, até ser salva pela figurante sem nome. Então ela precisa encontrá-la para que ambas possam experimentar um futuro melhor. Mihui escuta tudo atentamente. E parece que as palavras de Chaerin fizeram efeito, porque a garota passa a ser vista após finalmente confiar em Chaerin, porém para o desânimo da prota. A pulseira que ela tinha era diferente da figurante sem nome, ou seja, o trabalho foi em vão, mas ela não poderia dizer isso para as colegas. Sendo assim, ela apenas diz que a salvou por amizade e que só estava curiosa quanto à pulseira. Pelo menos agora ela tinha mais uma aliada que esperava que não a traísse depois. Logo em seguida, o grupo nota algo estranho no site que Mihui estava usando para transmitir a live, que claramente tinha algo de errado. Enquanto as garotas discutiam sobre esse evento, vemos uma figura sombria passando por cima dos zumbis. Até que do nada puxa o cabelo de Chaerin, que grita com susto. É aí que vemos que era Hina, que ameaça Chaerin para abrir a porta, enquanto a prota lamenta que Hina não tivesse ido de base. Afinal ela é a personagem mais problemática do grupo. Sem escolha, Chaerin manda elas abrirem a porta e explica que Hina não foi mordida. E sem explicar que ela podia ver a aura dos infectados, ela insiste que elas abram a porta antes que sua pele fosse arrancada. Hina então entra, e Chaerin fica boquiaberta que ela conseguiu derrotar zumbis só com as mãos. Logo em seguida, Ciel começa a falar sobre o celular de Mihui. Ela havia checado com outros alunos também, mas aparentemente havia uma interferência no sinal fora da escola. Isso gera uma tensão na sala, mas Mihui explica que Chaerin vai dar um jeito, já que ela veio do futuro. Porém ainda haviam estudantes que duvidavam disso, mas Mihui grita para elas pararem de atacar Chaerin. É aí que Juri diz que também não acredita em Chaerin devido ao jeito que ela sempre agiu com a classe, e questiona se ela usaria a classe como isca para salvar Gerard. Isso gera um silêncio desconfortável na sala, mas, sem perder a compostura séria, Chaerin pergunta o que elas diriam se ela dissesse que desistiria de Gerard, e termina dizendo que algo inimaginável aconteceu e por isso, ela vai ter que deixá-lo ir, então não era para falar mais dele. Isso causa um silêncio ainda pior na sala, mas foi o suficiente para acabar com o receio de Juri por enquanto, a ponto de ela quase poder ser vista para a infelicidade de Chaerin. A turma então bloqueia as portas e janelas, mas não seria o bastante para segurar os zumbis caso eles forçassem a entrada. Sendo assim, Chaerin pede para que peguem a bolsa dela, que estava pesada com todas as ferramentas que ela trouxe. E com um sorriso no rosto, ela pede que cada uma pegue uma arma. Logo em seguida, ela anota as regras do grupo que eram: sem violência entre o grupo, qualquer discussão seria resolvida com pedra, papel e tesoura, distribuir a comida de forma justa e somente salvar pessoas da classe, formando assim a classe de resistência contra zumbis. Em seguida, ela explica que são fracas individualmente, mas cada uma possuía uma habilidade única. Então, se colocassem as pessoas certas nas posições certas, as chances de sobreviver iriam aumentar, diz Chaerin, pensando nas descrições dos figurantes que ela leu na novel. É aí que ela divide a sala em 3 grupos: combate, suprimentos e reconhecimento, onde o grupo de reconhecimento buscaria por informações sobre a localização dos zumbis na escola. O de combate se armaria e protegeria o grupo, diz ela, pensando na forma que a figurante sem nome foi de base. Enquanto o papel do grupo de suprimento seria conseguir tudo o que eles precisariam, além de gerenciar a distribuição de comida. Mas primeiramente ficaria em cargo de Shinbi tornar as armas mais perigosas, como colocar pregos nos bastões, já que ela é boa com as mãos. Afinal, foi ela que fez a boneca voodoo da prota no ano passado. E com essa revelação, mais um rosto pôde entrar para a lista. No capítulo seguinte, vemos um pouco do evento da boneca voodoo, que aconteceu por causa da forma que ela flertava com Gerard sem se importar com o mundo. Na época, uma boneca foi encontrada na mesa de Chaerin durante toda a semana, e devido à falta de provas, ela não conseguiu culpar Shinbi.
que rebateu dizendo que Shaerin só criou esse escândalo para conseguir atenção e gerrar. E por causa disso, o caso ficou sem vingança. De volta ao presente, Shaerin diz que estava tudo no passado, e que o foco agora era o quanto Shinbi podia contribuir com o grupo. E ela aceita. É aí que vemos que ela também não tinha uma pulseira. Hanado questiona como Shaerin sabe os pontos fortes de todas, se ela nunca foi próxima delas, porém Shaerin responde que sempre esteve observando. E diz que Hana, como presidente da turma, também sabe, e que se não fosse pelo conhecimento que Shaerin tem, Hana estaria liderando o grupo. Mas é claro que esses elogios tinham o objetivo de fazer Hana confiar em Shaerin, e assim tanto Hana como Sinion puderam ser vistas, diminuindo a lista ainda mais. Porém, Shaerin não pôde deixar de ficar surpresa com o tamanho de Sinion, que era uma personagem com bastante liberdade criativa. Juri pergunta por que elas iriam para a cantina ao invés de tentar escapar. Shaerin então diz que poderia levar dias para que elas consigam escapar. Juri não aceita e diz que vai tentar escapar pelo lado de fora, mesmo estando no terceiro andar. Mas quando chega na janela, ela vê zumbis atacando uma vítima que não conseguiu escapar. Desesperada, Juri tenta escapar por outro caminho, mas assim que abre a porta da sala, um zumbi aproveita para tentar entrar. Shaerin manda elas fecharem a porta, mas infelizmente elas só conseguiram fazer isso depois que alguns deles entraram. Porém, antes que Shaerin fosse atacada, Hina aparece esmagando um dos zumbis, em seguida, derruba os outros com poucos golpes, manchando o chão da sala de vermelho, impressionando Shaerin, que se questiona que tipo de novel romântica tem uma personagem assim. E o capítulo termina com ela pegando um bastão de beisebol em uma pose ameaçadora. No capítulo seguinte ela se enche de esperança quando pensa que Hina iria ajudar o grupo, mas tudo acaba quando Hina anuncia que iria embora. Ela diz que tudo que elas fizeram até agora foi chorar e que ela não iria fazer parte disso. Hina termina dizendo que não tinha intenção de se sacrificar por elas, mas antes de sair Shaerin pergunta se Hina acreditava em milagres, mas ela nega, mostrando que ela também não era a figurante sem nome. Sendo assim, Shaerin deixa ela ir. É aí que ela se lembra de como foi pega pelos cabelos e decide cortá-los. Quando do nada Shinbi avisa que Juri fugiu, e vemos ela correndo pela escola, e com muita habilidade derruba um zumbi com um chute. No caminho, ela estranha o fato de não ter nenhum sinal vindo do lado de fora, mas deixa isso para lá assim que chega ao primeiro andar. No entanto, ela é surpreendida por uma horda de zumbis, então decide alertar a todas para não descerem ao primeiro andar, em seguida quebra o celular, se preparando para lutar, deixando Shinbi preocupada com a amiga que foi encurralada. Porém, ela precisou ser calada por ela, pois vários zumbis estavam passando ao lado da sala. Sendo assim, ela só podia chorar silenciosamente. Enquanto ela pensava que pôde ver um vislumbre de Juri, mas que ela não parecia com a figurante sem nome. Ela então pensa que perdeu os dois membros mais fortes do grupo de combate e em como ela lidaria com isso. Sendo assim, a terceira pessoa mais forte da sala seria ainda mais importante, mas quando ela se vira para Jinhui a encontra deprimida e sem qualquer energia, acreditando que todas iriam de base. Hana revela que Jinhui venceu a competição de Kendo e que se ela não pudesse ajudar, ninguém poderia. Mas Jinhui contra-argumenta dizendo que elas nem tinham uma espada. Sendo assim, Hana entrega um pedaço de madeira, mas Jinhui diz que não parece certo. Para a tristeza da turma, é aí que ela anuncia que conseguiria uma espada, uma que ela viu na sala do diretor. Seo alerta sobre o perigo, afinal a sala do diretor ficava no 6º andar, mas ela apenas diz que precisaria tentar, e que se fizesse isso, talvez a sala confiasse nela. Mihui se oferece para ir também e com isso mais uma personagem se sente motivada a ir também, Sharon Han, membro do time de ginástica. Em outro lugar, na sala de rádio da escola, alguns garotos estavam tentando fazer o equipamento funcionar enquanto pensavam que só estavam vivos graças a Minwoo, o gênio que teve a ideia de amarrar um infectado e observar as mudanças. Além disso, ele também tem um grande senso de julgamento. Mas como não havia comida ou água ali, eles deviam ir para outro lugar. E Miu anuncia que eles também tinham que encontrar uma pessoa antes. De volta à sala das garotas, ela estava feliz pela possibilidade de ver mais uma personagem, mas algo dá errado e Sharon não pôde ser vista. O que faz ela pensar que era porque Sharon ainda não confiava nela ainda. Antes de saírem, Hana alerta do perigo, mas ela diz que tinha uma ideia, que não é bem recebida por Sharon, mas no fim ela aceita por ser a opção mais segura, e por ela ser a mais capaz de fazer isso.
A ideia consistia em amarrar uma corda em Sharon, que escalaria as paredes pelo lado de fora até chegar à janela do professor. Depois disso, ela amarraria uma corda para que as outras pudessem segui-la, permitindo que elas evitassem os zumbis, caso desse certo. Hannah pergunta se elas não deviam fazer uma arma para enfrentar os zumbis, e fica furiosa com o pessimismo de Jinhui. É aí que Shinbi entrega a elas uma arma improvisada, misturando uma vassoura e um bastão de selfie, o que ela acha perfeito, porque com isso seria possível observar discretamente o caminho. Elas então começam a executar o plano, enquanto Seo observa o caminho pelo celular dela. É aí que Sharon começa a escalar as paredes com muita habilidade, e facilmente chega ao 6º andar, dando de cara com um zumbi, mas logo joga a corda improvisada para as colegas subirem. Assim que chegam ao 6º andar, ela e Mihui ficam chocadas ao verem que Sharon amassou o zumbi sem dificuldades. Ela então pergunta se Sharon não ficou com medo, mas ela responde que era como um videogame, e que ela já jogou vários jogos assim. É aí que Sharon admite que ela a impressionou, porque achava que a prota só se importava com garotos. Essa fala faz ela pensar que Sharon pudesse ser a figurante sem nome, que havia dito algo parecido. Para a sorte delas, o andar parecia vazio. Sendo assim, elas se dirigem até a sala do diretor sem problemas, mas quando encontram a porta trancada, Sharon pede por um arame para tentar arrombar a tranca, já que ela tinha experiência com salas de fuga. Portanto, destrancar um cadeado seria fácil. Enquanto Sharon arrombava a porta, Shaerin começou a pensar no porquê de a porta estar trancada e no porquê de só haver um zumbi no andar. Ela então pergunta o que a zumbi estava vestindo, e Sharon responde que ela vestia roupas simples de professores. Isso faz Shaerin imaginar que era uma professora que trancou os infectados na sala do diretor, mas que foi mordida antes de escapar. Ou seja, elas não deviam abrir aquela porta. Mas já era tarde demais para alertar Sharon, pois uma horda de zumbis aparece para atacá-las. Desesperada, Shaerin pensa no que fazer, enquanto Sharon era atacada. Ela pensa que se fosse de base, recomeçaria tudo, porém não havia garantias de que ela conseguiria fazer tudo de novo. Porém, quando já estava perdendo as esperanças, ela é salva por Minwoo e seus amigos, o que a faz se lembrar que talvez foi um deles que capotou a figurante sem nome. E para surpresa dela, Minwoo pôde ser visto por ela, e ela explica que ele era o segundo protagonista masculino. De volta à sala de aula, as garotas estavam pensando em Shaerin e nas outras, cogitando se deviam ir atrás delas ou não. Afinal, não sabiam se deviam ou não confiar na prota. Algumas alunas também dizem que ela está agindo como uma ditadora, e que sempre tinha ignorado elas até agora. Porém, Jeon sai em defesa de Shaerin, que até agora não fez nada para machucar elas. Na verdade, ela salvou Mihui e agora mesmo está buscando uma espada. Então, se as colegas tinham algo a dizer, deveriam falar na cara de ela e não pelas costas. E questiona por que as colegas não tentam fazer algo, se estão tão preocupadas. As palavras de Jeon causam um silêncio na sala, e quando Seo vai agradecer, ela apenas diz que fez isso por toda a sala. É aí que elas escutam batidas incessantes na porta. Era alguém pedindo ajuda. De volta à prota, ela estava chocada em poder ver o rosto de Minwoo, que era o completo oposto de Gerha, porém era apaixonado por Shaerin, mesmo sabendo que ela gostava de Gerha. Após ser salva por Minwoo, ela pensa que estava procurando por ele também, mas se lembra que foi um dos garotos que mandou a figurante sem nome de base, logo elas não estavam seguras com eles. Ele então pergunta o porquê de ela estar olhando para ele com tanto ódio, afinal ele a salvou, mas ela rebate dizendo que não ligaria de ter ido de base, o que deixa ele confuso. Porém ele diz que estavam ali por outro motivo, o que deixa ela curiosa, mas como não havia tempo a perder, ela manda Mihui pegar a espada. É aí que Sharon diz que não dava para voltar pelo mesmo caminho. Sendo assim, elas decidem ir pelas escadas, ignorando os garotos, enquanto Minwoo se pergunta como a prota sabia quem ele era. De volta às garotas, elas estavam travando uma verdadeira batalha em direção à sala delas. Mihui entrega a espada para Shaerin, já que era muito pesada. Elas então chegam em seu andar, onde são surpreendidas ao verem suas colegas lutando com vários zumbis. Isso deixa Shaerin confusa sobre o porquê de elas terem saído da sala. Seo pede que a prota jogue a espada para Jinhui, sem saber que Shaerin não era capaz de vê-la ainda. Mas como não tinha escolha, ela simplesmente arremessa a espada, torcendo que Jinhui pegasse. E para a sorte dela, a garota pega, dando um sorriso maligno. Vemos então que Shaerin conseguiu conquistar a confiança de mais uma pessoa.
Agora cheia de confiança, Jinhui estava pronta para derrubar vários zumbis que rosnavam para ela, mas com muita habilidade, ela corta todos em um instante. Isso choca a Prota, que não fazia ideia da força da colega. A verdade era que Jinhui era tipicamente triste e depressiva, mas mudava da água para o vinho quando pegava uma espada. Ela então pergunta se algo aconteceu na sala para todas elas saírem, e Shenbi conta sobre a pessoa pedindo ajuda e como as outras decidiram salvá-la. Para a raiva de Chaerin, que se arriscou por uma espada, enquanto as outras estavam prontas para se arriscarem por um desconhecido, desobedecendo a regra de não salvar pessoas de fora da sala. Mas logo descobre que a pessoa que elas salvaram era a professora Lee, que tinha a confiança de toda a sala. Conforme sua descrição na novel, uma pessoa jovem e simpática muito popular na sala. Mas ela também era o motivo das alunas fazerem bullying com a Prota, já que a professora fazia vista grossa, e por isso ela era a personagem menos favorita de Chaerin. Mas ela decide deixar seus sentimentos de lado, enquanto pensa nas mentiras que a professora estava contando. Já que se a professora estivesse mesmo tão preocupada, ela não teria demorado 90 minutos para ir até elas. Chaerin então pensa que a professora só pensou em escapar, e que agora acredita que entrar na classe vai aumentar as chances dela. Mas o real motivo de ela não confiar na professora é porque consegue ver a aura dos infectados no braço dela. O que levanta a pergunta do que fazer, e se ela devia cuidar da professora agora mesmo. Mas ela muda de ideia, pois assim como Gerard, a sala ficaria com medo dela. Sendo assim, ela pensa em uma maneira mais inteligente de lidar com isso. É aí que Sharon anuncia que queria falar com a Prota. Ela então a leva para um canto discreto e pergunta se Chaerin realmente veio do futuro. E afirma que Chaerin não conseguia ver as pessoas, deixando um clima de mistério no ar e levantando mais um problema para a Prota resolver. O vídeo passado terminou com Sharon dizendo que achava que Chaerin não conseguia ver as pessoas. Desesperada, a Prota tenta negar dizendo que se fosse o caso, ela não conseguiria dividir os grupos. Mas Sharon explica que esse é parte do problema, e que alguns perceberam também, mas que agora ela estava testando Chaerin, que pensa que faz sentido. Afinal, como ela não consegue ver Sharon, faz sentido que a colega não confie na Prota ainda. É aí que Sharon dá uma dica, e pede para que Chaerin pense no que aconteceu ontem, fazendo Chaerin arregalar os olhos. Sharon diz que não tem certeza do que a Prota consegue ver, mas que ela vai ter problema se continuar comandando a turma assim. Isso faz Chaerin questionar o porquê de Sharon estar alertando ela sobre a desconfiança da turma. Se Sharon também não confia nela, porém Sharon apenas responde que não odeia a Prota tanto assim. E que mesmo tendo o mesmo objetivo estava tudo bem em ter ideias diferentes sobre como alcançá-lo, desde que falassem umas com as outras. E termina dizendo que não vai contar o segredo de Chaerin para as outras por enquanto, para não causar alarme, e que era bom que elas trabalhassem juntas. Enquanto pensa que não sabia por quanto tempo a união iria durar. Logo em seguida, a professora estende a mão para Chaerin elogiando o trabalho da aluna, mas assim que apertam as mãos, Chaerin tem um vislumbre dos alunos caídos, e com certeza a professora tinha algo a ver com isso. Enquanto a professora era consolada pelas alunas, Chaerin pensa em como lidar com ela, já que não seria possível chegar a um consenso, e que aquelas que apoiavam a professora eram todas sombras, ou seja, não confiavam em Chaerin. Ela também pensa que quer evitar que a turma se divida. Então ela não tinha nenhuma escolha a não ser fazer todas verem a verdade. Chaerin então chama a professora e pede para que ela enrole as mangas, já que estava machucada. E com um sorriso, diz que a professora não se importaria que elas verificassem se ela está segura. As alunas não gostam de ver alguém questionando a professora, mas a senhorita lhe mostra o machucado sem problemas, causando repulsa em algumas alunas. Chaerin tenta dizer que a professora estava infectada devido às mordidas, mas as alunas dizem que não haviam marcas de mordidas e sim um machucado de ter batido em uma parede. E a professora até inventa uma história que engana boa parte da turma. Enquanto Chaerin pensa que era besteira, porque conseguia ver claramente a aura da infecção nela. E que provavelmente a professora estava com medo de ser descoberta e por isso usou uma pedra para disfarçar o machucado. Com um tom suave, a professora diz que entende porque Chaerin está suspeitando dela, e que sabe que a aluna nunca gostou dela, mas que era melhor ter um adulto com elas, então era melhor ela não se meter nos assuntos dos outros, dizendo a última frase com um tom sério, e dando um tapinha no ombro da Prota. Seal pergunta se Chaerin estava bem, e ela diz que sim, enquanto pensava para não se precipitar, porque poderia assustar as colegas assim como Gerard. E que talvez se visse os rostos das pessoas, ela também não conseguiria distinguir os infectados.
Ela então pensa que só considerou os alunos, e esqueceu de acrescentar os professores em seus planos. Então, com as coisas caminhando numa direção tão ruim, talvez fosse melhor ela recomeçar outra vez. Porém, é aí que ela pensa nas palavras de Sharon. Pense no que aconteceu ontem. Mas sem saber direito o que significava, ela pensa que talvez devesse perguntar às outras. Mi-Hui então se aproxima dela e diz que está preocupada com ela, mas que está do lado dela, não importa o que aconteça. O que faz Shaerin perceber que era cedo demais para desistir desse loop. Ela então volta a falar com a professora e diz que ainda está preocupada. Mesmo com os protestos das alunas do lado da professora, Shaerin diz que se a queda foi tão feia, por que ela não se machucou em mais lugares? Ela diz isso pensando em Sang-woo, a irmã gêmea de Min-woo, que é uma pessoa naturalmente desconfiada, de acordo com a descrição da novel. Ela também não achava certo fazer bullying com Shaerin, e por isso criou um canal de comunicação entre a colega e o irmão. Mas por enquanto, ela não estava do lado da prota, já que não saiu do lado da professora, porém, conhecendo Sang-woo, ela provavelmente iria querer checar qualquer outro ferimento da professora. As alunas tentam defender a professora e dizem que Shaerin devia sentir vergonha, mas ela admite que não tem vergonha e com um sorriso pede que a professora seja amarrada. Algumas alunas dizem que isso era longe demais, mas ela rebate dizendo que não tinham como saber se ela estava infectada ou não. Afinal, ninguém estava com a professora ali quando aconteceu. Então ela devia ser observada. E se ela estivesse infectada, elas deveriam acertar o crânio dela com um martelo. Esse comentário faz ela levar um tapa da professora, que pergunta se ela era uma piada para Shaerin. Pergunta se a prota acha que conseguiria sair impune agindo como uma vadia com um adulto. Porém, tudo isso fazia parte do plano de Shaerin, de expor como a professora é de verdade para a turma. Rapidamente a professora volta à sua personalidade bondosa e as alunas tentam consolá-la, enquanto Shaerin pensava em seu plano. É aí que uma das alunas exige que Shaerin se desculpe, por ter sido rude com a professora. Shaerin questiona se disse alguma coisa errada, mas a aluna se justifica dizendo que a professora está chorando. Shaerin então olha para suas aliadas, que pareciam não querer se envolver, exceto por Mi-Hui, que parte em defesa dela. Mas sem apoio, Shaerin fica sem escolha a não ser se desculpar. E a professora finge que perdoa, enquanto corrige Shaerin e pede que ela tome um tempo. Shaerin pensa que está exausta e que se sente traída. Depois de ter se arriscado tanto, como suas colegas conseguem ficar no telefone e não dizerem nada? Ela também pensa que isso foi um choque de realidade. Depois de tudo que fez, fazer amigos não adiantou de nada, e que nada disso seria necessário se ela soubesse quem era a figurante sem nome. A professora então pergunta se elas têm comida ali, mas Hana diz que não, e que o plano era buscar na cantina. A professora diz que seria um desperdício irem todas e que seria melhor um grupo menor. Sendo assim, ela sugere que Mi-Hui, Sharon e Shaerin devessem ir, já que são as mais rápidas e inteligentes. Shaerin pensa que isso não era verdade, mas para quem não foi escolhido, a ideia seria bem tentadora. Enquanto observa a infecção se espalhar ainda mais. Quanto tempo levaria até ela começar a atacar as alunas? Mesmo que ela desse um jeito na professora quando a infecção tomasse o corpo dela, será que as alunas acreditariam nela? No fim, ela iria parecer um monstro para as outras. Definitivamente, ela não poderia deixar a sala agora. Ela pensa se as colegas ficariam paradas e deixariam isso acontecer. Seria uma ótima hora para as colegas egoístas apoiassem ela. Mas quando ela já estava desistindo de enfrentar a professora, Ji-Hyun se oferece para acompanhá-la, e vemos que agora ela também confiava na prota. Isso deixa Shaerin surpresa e vemos que isso capturou o interesse de Hana. Em outro lugar, Hina Song estava abrindo caminho pelos zumbis enquanto buscava por algo que ela não diz o que era. De volta às garotas, Ji-Hyun diz que Shaerin já fez muito pela turma e deve estar cansada, por isso ela se oferece para ir no lugar dela. Sendo assim, a professora concorda. Ela então joga um olhar para Hana, que sempre foi bem popular e que durante o discurso de Shaerin, ficou verificando as informações no telefone, e em seguida compartilhou a informação com outras turmas. E após alguns minutos, ela recebeu a foto do aluno infectado, provando que Shaerin falava a verdade. E agora, Shaerin não era a única pessoa que achava que a professora estava estranha. Enquanto a professora falava, Hana verificava as informações. Uma das colegas disse que enquanto se escondia embaixo da mesa, viu a professora com um machucado e também viu que os zumbis a ignoraram. Enquanto a professora implorava que ainda era humana, ela então aproveitou para tirar uma foto da situação.
Ela termina perguntando se Hannah estava sozinha, como ela. E é aí que Hannah se lembra da regra de só salvar pessoas da sala, e diz que sim, enquanto torcia que a amiga sobrevivesse, encerrando a conversa de forma fria. Normalmente Hannah comandaria nessa situação por ser inteligente e ter um excelente senso de julgamento, mas dessa vez ela decidiu ajudar Shaerin. Sendo assim, ela envia a foto da professora no grupo da turma. E é aí que Seo pergunta de forma sombria como a professora conseguiu escapar da sala 1, o que surpreende Shaerin, que sente o jogo de poder da sala mudar. Seo comenta que a professora disse que estava na classe 1, mas que ela se lembra que o comunicado do rádio aconteceu no 4º período e que sua colega tinha aula de coreano na classe 1 naquele momento. Logo a professora deveria estar lá quando o anúncio foi dado. Mas a professora rebate dizendo que não foi para a sala 1, porque os alunos da aula anterior começaram a agir de forma estranha. E devido ao medo ela não foi para a classe 1 e sim ficou vagando, até que ficou preocupada com as alunas. Seo nota uma contradição porque a professora havia dito que se machucou enquanto ajudava os alunos da classe 1. Ela também diz que a sala delas não é longe da sala 1 e que Mihui foi encurralada no corredor logo no início da infestação, mas elas não viram a professora por lá. E mais alunas confirmam a história de Seo, que pergunta por que a professora não pediu ajuda antes. A professora então diz que realmente esteve na sala 1, mas Seo rebate perguntando por que da professora não ter trazido ninguém com ela. Se ela estivesse tentando ajudar os alunos, ela deveria ter salvo pelo menos um deles. Shaerin pensa que o que a professora disse tinha lógica a princípio, mas que a habilidade de Seo era de espalhar rumores, logo era difícil refutá-la, principalmente se a pessoa estivesse mentindo. É aí que Seo termina dizendo que seria mais lógico tentar escapar do que ficar. Esse argumento atinge as alunas que apoiavam a professora, mas agora até se afastam dela. A professora então pergunta se Seo quer discutir e se duvida dela, mas Seo responde que só quer saber o que aconteceu, porque assim como Shaerin disse, elas precisam saber a verdade, e pede para a professora falar a verdade. Encurralada, a professora pergunta por que estão todas contra ela, que sempre foi boa com elas. É aí que Hannah diz que viu tudo que a professora fez na sala 1, e que mandou o vídeo no grupo da sala. Com medo, a professora insiste que não foi mordida. Mas logo em seguida vemos o que tinha acontecido. A professora havia sido mordida, mas ao invés de ir para a enfermaria, preferiu dar aula. Foi quando o anúncio soou pela escola e logo a turma soube que a professora estava infectada. Os alunos então imploram que a professora saia, enquanto ela insiste que não é um zumbi, porém ela apenas abre a porta para os zumbis entrarem e atacarem os alunos. Logo vemos que a aura da professora se espalhou ainda mais. E Shaerin pensa que deve ser porque a professora está nervosa. A professora então pergunta por que estão suspeitando dela, quando Shaerin tem uma marca de mordida na mão, mas Shinbi rebate dizendo que Shaerin esteve com elas desde o início. A professora então começa a grunhir enquanto diz que Shaerin não é uma boa aluna e que todas as outras a odeiam, e questiona por que estão do lado de Shaerin e contra ela. Shaerin pensa que as palavras da professora estavam se voltando contra ela, já que os alunos estavam vendo a forma que a professora estava agindo. É aí que a infecção toma o controle da professora, que ataca Shaerin, porém Mihui pula na frente, surpreendendo a prota. Porém logo vemos que a professora foi detida por uma aluna com um martelo, que se desculpa enquanto terminava o trabalho, horrorizando as colegas que entendiam a situação. A aluna então diz que seria melhor colocar o corpo do lado de fora, enquanto vemos que ela estava se tornando visível, e com isso Sharon Han entrou para a lista de pessoas que confiavam em Shaerin. No capítulo seguinte, descobrimos que ao falarem sobre colocar o corpo do lado de fora, as personagens estavam se referindo a jogá-lo pela janela, o que deixa Shaerin completamente confusa com a situação. Seo, percebendo sua reação, comenta que apenas estavam seguindo o exemplo da protagonista que costuma agir sozinha, sem dar explicações. Logo depois, Seo explica que Hannah estava ocupada investigando o que aconteceu com os alunos da sala 1, e aproveita para dizer que Shaerin deveria tentar se colocar no lugar delas. Ela então pergunta como a protagonista se sente vendo tudo acontecer sem entender completamente o que está acontecendo. Provavelmente Shaerin se sente assustada e insegura, questionando se realmente pode confiar nas colegas. As palavras de Seo fazem Shaerin refletir. Seo continua, reconhecendo que sabe que Shaerin está arriscando a própria vida por elas e que acredita que ela veio do futuro, pois suas ações demonstram isso claramente. No entanto, confessa que ainda sente uma certa distância entre elas. Mesmo reconhecendo os esforços da protagonista, há um sentimento estranho que ela não consegue identificar.
algo que a impede de confiar completamente. Shaerin pensa que o motivo de tudo aquilo é por causa de tudo que ela fez até agora, do que as colegas também fizeram, e até da ideia original da autora. No entanto, se questiona, se dissesse isso para as colegas, será que elas confiariam nela? No fim, conclui que isso só aumentaria ainda mais o caos na sala. Shaerin então diz que entende as colegas e reconhece que tem agido de forma egoísta ao tentar liderar todo mundo sozinha. Mas quando promete que não vai mais fazer isso, Seo a interrompe, dizendo que não era isso que ela estava tentando dizer. Shaerin continua, dizendo que entende que as garotas queiram saber mais sobre ela, e que tem motivos para desconfiar, mas explica que ela também tem os próprios motivos para não poder contar tudo. Mesmo assim, Seo insiste que não era isso que queria dizer. O que ela realmente queria era que Shaerin colocasse mais fé nas colegas. Diz que nenhuma delas quer que a Shaerin carregue o peso de tudo sozinha. Logo depois, Seo admite que no começo, elas não gostavam da Prota, mas que tudo mudou com os últimos acontecimentos. Ela comenta que nem sabe ao certo porque sentia tanta raiva da Prota, e que a sala inteira parece sentir o mesmo. É aí que Mi-hui, tentando aliviar o clima, diz que sempre gostou da Shaerin. As colegas, claro, a chamam de mentirosa, arrancando risadas e deixando o ambiente mais leve. Enquanto ri com as outras, Shaerin pensa que ainda havia algo que elas não sabiam, que algumas garotas ainda não confiavam nela completamente. Como então ela poderia contar tudo? Depois da conversa séria, Sharon comenta que está com fome, mas que seria impossível ir até a cantina da escola àquela hora. Jin-hui concorda, dizendo que também está faminta. Então, uma das colegas decide dividir o que tem, seguida por Seonion, que traz algo tão gostoso que deixa todas com água na boca. Logo, cada uma começa a compartilhar o que tem, e Mi-hui comenta que parecia até uma festa. É nesse momento que Hana sugere darem uma olhada na sala ao lado. Sharon aceita a ideia, mas primeiro Mi-hui vai verificar se está tudo bem. Ela logo volta sorrindo, e todas comemoram o sucesso da exploração. Lá, encontraram lanches, carregadores, cobertores e até bichinhos de pelúcia. Enquanto isso, em outro canto da escola, os garotos estão na cantina felizes por terem conseguido comida suficiente. Min-woo parabeniza os colegas pela conquista. No capítulo seguinte, Ji-hyun avisa que seria melhor economizarem a comida, já que poderiam pegar mais no dia seguinte. Hana então questiona por que Sharon trouxe as pelúcias, e ela responde que eram fofas e podiam servir como travesseiros. Algumas alunas, no entanto, já tinham suas próprias pelúcias. Hana aproveita para perguntar se havia alguém vivo na sala ao lado. Sharon responde que não havia ninguém, e que por sorte, os rostos estavam desfigurados, então ela não conseguiu reconhecer ninguém. Isso deixa Hana em silêncio. Enquanto isso, Shaerin pensa que realmente era sorte não ver ninguém conhecido entre os zumbis, sem saber que, na verdade, Hana estava preocupada com a colega com quem falou mais cedo. Ela tentava se convencer de que não havia nada que pudesse fazer para salvá-la. Mesmo que a chamasse para se juntar ao grupo, isso não garantiria sua segurança. Por isso não era culpa dela. Ji-hyun então propõe que todas durmam cedo para acordar cedo no dia seguinte, e pede a Shinbi que faça uma lanterna. Shinbi responde que consegue se tiver os materiais certos. As alunas começam a discutir como poderiam fabricar lanternas, mas Ji-hyun sugere simplesmente enrolar os celulares em papel, surpreendendo as colegas com a solução simples. Elas cobrem o chão sujo de vermelho com cortinas e organizam um espaço para dormir, enquanto Shinbi prefere dormir sobre as mesas. Em pouco tempo, conseguem montar um local razoável para passar a noite. Jin-hui comenta que tudo aquilo parecia até uma viagem escolar. É nesse momento que Shaerin descobre que o apelido dela era Ruidol, o que significa que foi o celular de Jin-hui que tocou naquela hora. Isso faz Shaerin considerar que a figurante sem nome poderia ser alguém próxima a ela. Logo em seguida, porém, Shaerin descarta a possibilidade de ser Sharon, lembrando que ela tem as mãos frias, enquanto as mãos da figurante eram quentes. De repente, uma das colegas diz que sente falta da mãe. A tristeza se espalha e outras garotas começam a chorar. Sharon, desconfortável, pergunta por que ela falou aquilo justo quando todas estão tentando lidar com a preocupação pelas próprias famílias. As meninas tentam se consolar, dizendo que talvez as pessoas de fora estejam bem. Algumas se perguntam por que só conseguem contato com quem está na escola, e o que exatamente está acontecendo lá fora. Uma delas comenta que se soubesse o que iria acontecer, não teria brigado com a mãe, enquanto Sharon se pergunta como estariam Rina e Juri. Agora que o ambiente havia se acalmado, os pensamentos e medos que cada uma vinha guardando começaram a vir à tona.
até que Mihui em lágrimas tenta animá-las, diz que não adianta se preocupar, pois isso não ajuda em nada, e que provavelmente as outras turmas também tinham alguém como Shaerin para protegê-las, então deviam estar bem em outro lugar, e que em breve todas se reencontrariam. Isso faz uma das colegas questionar se isso não seria um pequeno milagre, mas Mihui responde que quem sabe, o milagre realmente pudesse acontecer. Com essas palavras, as garotas conseguem controlar seus medos e finalmente adormecem, pensando no dia seguinte. Mas como seria arriscado todas dormirem ao mesmo tempo, Shinbi se voluntaria para fazer o primeiro turno de vigia junto de Jinhui. Elas combinam alternar os turnos a cada 3 horas. As próximas seriam Shaerin e Ji-hyun. Shaerin se deita, preparando-se para encerrar o dia. Ela pensa que aquele dia pareceu durar uma eternidade. E se lembra de tudo que viveu desde que encontrou o Gerard transformado em zumbi, de como ele ficou assustado quando ela mandou o aluno infectado de base, da perda da figurante sem nome, e muito mais. E aos poucos, acaba adormecendo. Em seus sonhos, Sharon aparece em pânico e acorda. A sala já havia sido tomada pelos zumbis. Sharon a chama para fugir, explicando que Shinbi estava estranha desde que chegou ali, mas que aquele não era o momento de conversar. Nesse instante, Shaerin vê um vislumbre da pulseira da figurante sem nome. Ela se surpreende percebendo que estava ouvindo vozes e vendo o estado de Shinbi, que estava infectada. Então entende, aquilo era um sonho. Um sonho que revelava o que aconteceu com a figurante sem nome no dia da infecção. No dia que ela a conheceu, ela se pergunta como aquilo era possível, mas logo decide se concentrar e observar com atenção, porque se conseguisse ver com clareza o que aconteceu naquele dia, talvez finalmente entendesse as palavras de Sharon. Pense sobre o que aconteceu ontem. As duas então correm até uma sala que parecia segura, lembrando do susto que levaram ao ver Hana gritando, com Shinbi vindo logo atrás, se comportando de forma estranha. Shaerin entende naquele instante que era isso que teria acontecido se ela não tivesse impedido Shinbi de se transformar em zumbi. Shinbi teria atacado Hana, e a infecção teria se espalhado por toda a turma. Mas seria difícil conseguir mais pistas, já que tudo que via era limitado à perspectiva da figurante sem nome. Além disso, a voz da garota estava abafada, o que tornava impossível reconhecê-la. É aí que a novel revela que as vozes das sombras eram agudas, como se tivessem inalado hélio. Sharon conversa com a figurante, emprestando sua blusa e também seu celular. Em seguida, falam sobre cortar ou arrumar os cabelos, já que estavam sujos com respingos de sangue. Ao notar o jeito como a figurante sem nome observava os zumbis, Sharon pergunta o motivo, dizendo que se reconhecesse alguém entre eles, só acabaria se machucando. E comenta ainda que gostaria de ter salvado as colegas da turma, mas como viram, elas foram as únicas sobreviventes. Shaerin concorda. Havia muitos corpos espalhados pela sala. Entre eles, a prota reconheceu Hana, Shinbi e também uma mão que só poderia ser de Mihui. O que fazia sentido, considerando a forma como ela agiu no início do surto. Agora, no entanto, Shaerin sabia. A figurante sem nome estava vestindo as roupas de Sharon. É então que Sharon diz que seria melhor irem até a cantina para buscar suprimentos. Depois disso, poderiam procurar por outros sobreviventes, já que havia chances de mais pessoas terem escapado da sala. E se possível, Sharon gostaria de fugir com elas. Depois de terminarem o corte de cabelo, Sharon sugere que a figurante se olhe no espelho, o que deixa Shaerin em alerta. Se ela conseguisse ver o reflexo, talvez descobrisse o rosto da figurante sem nome. Mas, no exato momento em que o reflexo ia aparecer, Shaerin é despertada por Jinhui, que a chama para o turno de vigia. Sem escolha, ela se levanta. E de repente tem um vislumbre estranho. No reflexo do espelho, vê a si mesma com os cabelos pretos, perguntando de forma sombria: "Você achou mesmo que eu mostraria tudo? Não tem chance disso acontecer." E o capítulo termina ali. Muito obrigado a todos por terem assistido. O vídeo de hoje fica por aqui. Caso tenham gostado, deixe seu like, se inscreva e ative o sino das notificações para não perder nenhum vídeo novo daqui do canal. E até a próxima!